Olá, eu quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras com você. Está em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 11. Na semana passada, nós estudamos um trecho da carta de Pedro e falamos um pouco a respeito do contexto dessa carta. E hoje nós vamos continuar falando dentro desta primeira carta de Pedro, só que em outro trecho, em outra perícope, que é essa que vai do capítulo 4, versos 7 a 11. Vai do verso 7 até o verso de número 11. Eu peço que você acompanhe a leitura, primeira carta de Pedro, 4, do 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de estudar a palavra, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós glorificamos ao Teu nome, ó Pai, por poder mais uma vez estudar a Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, imensamente por esse privilégio. Especialmente porque não somos dignos, ó Pai, somos pecadores, somos indignos diante do Senhor. Mas obrigado a Deus por nos perdoar em Cristo Jesus, nosso Salvador, e nos habilitar para poder meditar na Tua santa palavra através do Teu Espírito Santo. Te glorificamos e pedimos estas coisas no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Na semana passada eu salientei que a igreja nessa época vivia um momento de perseguição. E nós salientamos também que nós vivemos um momento de perseguição também. É óbvio que existem perseguições de diversas ordens, de diversos tipos. Às vezes a igreja passa por um período de perseguição física em alguns lugares, as pessoas são ameaçadas de morte. Outras vezes as igrejas são somente proibidas de congregar por algum tipo de decreto. Outras vezes há uma perseguição ideológica contra a igreja. O fato é que em todas as épocas a igreja sempre foi perseguida. O interessante também é que essa perseguição ela também pode ter um caráter voluntário e um caráter involuntário. Ou seja, algumas pessoas podem perseguir a igreja, prejudicar a igreja, propositalmente, né? Esses são os inimigos da igreja declarados, aqueles que querem ver a igreja de Jesus Cristo derrubada, né? Não quer que existam igrejas, são contra os valores que a igreja prega, mas há também aqueles que perseguem a igreja involuntariamente, ou seja, aqueles que até com boas intenções acabam que tendo alguns conceitos ou querendo impor alguns conceitos à sociedade e que acaba involuntariamente, né? A igreja acaba sofrendo com isso, então podemos chamar isso de uma perseguição involuntária. Algumas pessoas têm boa intenção, mas acabam errando, acabam perseguindo a igreja. Nós vemos isso de forma mais clara através da vida do próprio apóstolo Pedro, que escreveu essa carta que nós vamos estudar. Pedro, certa vez, chegou para Jesus, quando Jesus disse que iria morrer pelas pessoas, né, que ia ter que padecer. Pedro disse assim, olha, não faça isso com você. Né? Tem dó de ti mesmo, Senhor, não faças tal. Quando a gente olha o texto, a gente percebe que havia uma boa intenção no coração de Pedro. Mas Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, porventura não beberia eu o cálice que Deus me deu para que o bebesse? Então a gente observa que mesmo nas boas intenções, às vezes as pessoas podem prejudicar umas às outras, mesmo com boa intenção. Por isso que o que vale, na verdade, é a realidade bíblica e não a boa intenção de alguém, e não
a ideologia de alguém e assim por diante. Boa intenção não vale somente. É preciso estar de acordo com as escrituras sagradas. Diante disso, fato é que as igrejas sempre passaram e sempre passarão por algum tipo de perseguição. Algumas pessoas pensam também que a perseguição é algo bom para a igreja. É óbvio que existe alguma coisa boa na perseguição. Deus sempre consegue, através da sua providência, transformar o mal em bem. Deus sempre consegue, através da sua providência, trazer algum tipo de fruto proveitoso para os seus filhos, mesmo em épocas difíceis. Todavia, a ideia de que toda perseguição faz com que a igreja melhore, cresça, não é uma ideia apoiada nem pela Bíblia, nem pela história. Nós não deveríamos pedir a Deus que venham perseguições sobre a igreja. A nossa oração deveria ser para que a igreja tivesse liberdade, prosperidade, sucesso na sociedade, tivesse liberdade para pregar os seus preceitos. Paulo fala sobre isso, ele fala que a nossa oração é para que as autoridades possam deixar que a igreja faça o seu trabalho. Outra prova do que eu estou falando é que quando nós olhamos para a história da igreja, percebemos que igrejas fortes dos tempos bíblicos, como a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém e tantas outras, tiveram um momento de grandeza, né, naquele contexto deles, mas depois, com a perseguição, essas igrejas se acabaram. Então, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, tantas outras igrejas citadas na Bíblia, que são daquela região da Ásia Menor, onde fica a Turquia, todas essas igrejas desapareceram. Então, a perseguição não trouxe mais membros para aquelas igrejas. A perseguição tirou a igreja dali. Claro que, acima de tudo, nós sabemos que é Deus que controla isso. Deus que faz com que a sua igreja cresça em determinados lugares, e é Deus quem diz também, basta. E alguma igreja pode, né, se esvair, né, e acabar em outro lugar. É Deus que vai salvando os seus eleitos de acordo com a sua vontade. Todavia, o que eu estou apontando aqui é o fato de que nós não deveríamos querer que venha perseguição sobre a igreja. Deveríamos pedir que a igreja tome consciência das verdades bíblicas e que tenhamos paz diante das autoridades para que a gente possa pregar o evangelho. Mas quanto à perseguição, já que é um fato que nós não podemos fugir das perseguições, que elas existem sempre em algum nível, mais fraco ou mais forte, diante disso a pergunta é, o que nós devemos fazer diante das perseguições? Como deve ser a nossa postura? Como nós devemos responder às perseguições, e especialmente olhando para os irmãos da fé? É isso que esse texto procura responder. Nós sabemos já que o contexto é um contexto de perseguição, e agora o apóstolo Paulo vai trabalhar com as responsabilidades que a igreja tem que cumprir, como elas devem responder de acordo com as responsabilidades de cada área e esfera da vida, a essa perseguição. Como um casal em meio à perseguição deve responder, deve ter atitudes como um casal cristão, na esfera do trabalho, na esfera civil, na esfera da igreja e assim por diante. Então Pedro vai começar a trabalhar com isso, e por isso nós apresentamos domingo passado um esboço de Pedro. Eu apresento esse esboço novamente, e o nosso texto é exatamente aquele texto que está destacado ali, né, grifado, o compromisso com a comunidade dos irmãos da fé. Nosso texto destaca isso, o compromisso com a comunidade dos irmãos da fé. A ideia central aqui é que em um momento de dispersão, de perseguição, um momento em que muitos estavam desistindo da fé, a ideia aqui era que esses irmãos tivessem consciência de que exatamente nesses momentos eles deveriam ter mais compromisso, exatamente para que eles não se dispersassem, não enfraquecessem, né? Eles deveriam ter mais compromisso com os irmãos da fé. Por isso, o texto que nós vamos meditar trata disso, compromisso com os irmãos da fé. E esse texto destaca quais as formas com as quais nós podemos expressar esse compromisso. Como nós podemos expressar o compromisso com os irmãos da fé? Nós estamos vivendo um contexto de pandemia, então deveríamos trazer para o nosso contexto.
também é um contexto em que a igreja está, de certa maneira, fisicamente dispersa. Não estão ocorrendo os cultos presenciais. Isso traz, querendo ou não, uma certa dispersão. Alguns acabam se dispersando, outros acabam até enfraquecendo. Então, por isso, Deus nos chama a atenção, através desse texto, para os compromissos que nós devemos ter com os nossos irmãos na fé. Apesar de distantes agora, nós ainda devemos ter, talvez mais do que nunca, um compromisso com os nossos irmãos da fé, especialmente um compromisso com a igreja local. Então, é óbvio que você pertence a uma igreja, você que está me ouvindo, e eu pertenço a uma igreja local. Especialmente nós devemos ter um compromisso com essa igreja local. Não tem como a gente ter compromisso com todas as denominações. O que Deus vai nos cobrar e nos responsabilizar é em relação ao nosso compromisso com os irmãos da fé e especialmente da igreja a qual pertencemos, né, a denominação, e mais especialmente ainda a igreja local. Quais os meios, então, com os quais nós podemos expressar este compromisso com os nossos irmãos da fé? Quero compartilhar, então, algumas questões com vocês. A primeira questão que eu quero compartilhar é que nós podemos expressar esse compromisso através da oração. Nós podemos expressar esse compromisso através da oração. No versículo 7, nós temos esse destaque. No versículo 7 está escrito o seguinte, peço que você acompanhe a leitura deste versículo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então o texto começa. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro está enfatizando aqui o fato de os cristãos estarem vivendo os últimos dias. O último estágio do plano de Deus, do plano redentivo de Deus. Isso aponta, então, para uma certa urgência e para a necessidade de um compromisso ainda maior. Então, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que nós já estamos vivendo os últimos dias. A partir da vinda de Cristo, nós já podemos considerar que estamos vivendo os últimos dias. Últimos dias no sentido de que nós estamos vivendo o último estágio do plano de Deus na Terra. Nós só estamos esperando a consumação de todas as coisas, afinal, todo o plano de Deus, de certa forma, e os decretos de Deus em relação aos estágios, a vinda de Cristo, sua encarnação, sua morte, a sua ressurreição, tudo isso já aconteceu. A sua exaltação também, ele está sentado à destra de Deus. O que falta, então, em termos de evento principal, importante? Falta o retorno de Jesus Cristo. Então nós já estamos vivendo este período do último estágio, dentro do plano de Deus, os últimos dias. Então, essa primeira frase aí, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro está então destacando aquilo que ele vai falar. Está trazendo um caráter de urgência. Olha, diante do fim dos dias, diante da realidade que os nossos dias são maus, então, a ideia aqui de Pedro é trazer uma ideia de urgência, aqui, de compromisso. Os irmãos devem, então, prestar atenção nisso que ele está falando. Diante disso, sede, portanto, nós temos um imperativo aqui, Pedro está fazendo um pedido, ou podemos entender até mesmo como uma ordem. Esse é o sentido do imperativo. Portanto, ou seja, diante dessa urgência, sede criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Essa palavra criteriosos aqui, ela tem o mesmo sentido da palavra diafragma, que é uma espécie de órgão que nós temos que faz o controle da respiração, Quando a pessoa canta, a pessoa controla isso através do diafragma. Então, Pedro está dizendo, sejam controlados, sejam equilibrados. Porque, afinal de contas, é muito fácil ficar desequilibrado em momentos de dificuldade, em momentos de perseguição, em momentos de confusão. Você deve conhecer, por exemplo, alguma pessoa que está claramente desequilibrada, claramente em confusão, sem saber que decisão tomar ou tomando atitudes aí desequilibradas por conta dessa crise que nós estamos vivendo. Tanto a crise da saúde quanto a crise política e assim por diante. A ideia aqui de Pedro é justamente fazer com que os cristãos entendam que nós não devemos proceder dessa maneira.
Sim, estamos vivendo momentos difíceis, mas devemos ser equilibrados, devemos ser criteriosos. Ele também destaca aqui a palavra sóbrios, criteriosos e sóbrios, ou seja, não devemos andar como quem anda embriagado, devemos andar acordados, não devemos andar como quem anda dormindo. Claro que esse sentido aqui é espiritual, né? Devemos estar despertados espiritualmente para entender os nossos momentos. Por que isso é importante? Porque mesmo com essa crise toda que nós estamos atravessando, tem algumas pessoas que estão dormindo, né? Até muitos crentes não pararam para pensar que nós estamos vivendo momentos complicados, devemos acordar. Deus quer que a gente busque incessantemente, mais ainda do que em outros momentos. Então, a bem das vossas orações. Então, a ideia aqui, em benefício das vossas orações. O que Pedro queria evitar aqui é o pânico escatológico. É aquela ideia, até mesmo defendida por alguns hereges da igreja primitiva, que Jesus iria voltar a qualquer momento, então nós devemos abandonar tudo, devemos deixar todas as esferas da vida. Pedro está falando, olha, calma, a bem das vossas orações. A ideia aqui é que essas atitudes estão conectadas com a oração. De que adianta uma pessoa orar e ela não ser equilibrada em suas atitudes e ela não ser sóbria, ela não vigiar? Então, a ideia aqui é de que a oração, ela faz sentido, sim, é uma ordenança, mas nós temos que nos dedicar a ela também, reparando em outras questões importantes, né, que somam com a oração. Sejam equilibrados, sejam sóbrios, a bem das vossas orações. John Welsh, que foi genro do John Knox, que é fundador do presbiterianismo, a história diz que esse John Welsh, ele orava 7 horas por dia. Quando nós olhamos isso, ficamos até admirados, né? Como uma pessoa pode orar 7 horas por dia? É claro que não precisamos ir tão longe, mas o problema é que nos nossos tempos, a maioria das pessoas não ora 10 minutos por dia. Se você fizer uma pesquisa aí com os crentes, a maioria dos evangélicos não ora 10 até 20 minutos por dia. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos esse homem. E certa vez, ele estava no seu quarto de madrugada orando, e a sua mulher percebeu que ele não estava na cama e foi bater no quarto. Ele não estava na cama no seu quarto e foi bater na porta do quarto de oração. Esse era um costume dos puritanos, né? Fazer uma casa sempre com um quarto de oração. E John Welsh falou lá do quarto o seguinte para ela: ô minha querida, tenho 3.000 almas pelas quais responder e eu não sei como estão muitas delas. Por isso ele se dobrava diante de Deus em oração, com preocupação pelas pessoas da igreja, porque nem todas as pessoas que estão na igreja são salvas. Então a preocupação deste nosso irmão do passado era com elas e ele passava ali a madrugada intercedendo por elas. Repito, nós não precisamos orar 7 horas por dia, né? Porque com a nossa vida corrida seria complicado hoje. Todavia, nós temos orado pouco. Então, a aplicação aqui desse ponto é que nós devemos nos dedicar mais a uma vida de oração. Alguém disse no passado que não há nada que o homem natural odeie mais do que a oração. O homem natural pode gostar de pregar, o homem natural pode gostar de muitas coisas, de debater, de mostrar o seu conhecimento, tantas outras coisas que pode trazer alguma massagem no ego, né? Mas dificilmente o homem natural vai gostar de oração, ainda que seja possível. Mas talvez o mais difícil dessas práticas cristãs, a mais difícil de ser praticada, talvez seja a oração. A maioria dos cristãos de nossa época coloca como objetivo de sua vida comprar um bem, comprar um carro, comprar uma casa ou fazer uma viagem. A maioria dos cristãos, se você perguntar para os crentes, você vai perceber isso, que eles sempre estão com algum objetivo. Isso é ótimo, né? Que a gente tenha objetivos. Mas dificilmente algum crente vai colocar como objetivo que ele aumente ou que ele melhore a sua vida de oração. Se a oração é tão essencial assim, se uma vida de oração é tão essencial, não deveríamos, então, nos preocupar em ter uma vida de oração? Antes de almejar coisas marginais, coisas supérfluas
para a nossa vida, antes de sonhar com uma casa, um carro, não deveríamos então sonhar com aquilo que é essencial? Imagine uma pessoa que está passando fome, né, numa situação difícil, passando fome ali. Imagine que o que ela mais almeja seja, primeiramente, a comida. Ela não vai sonhar com outras coisas além disso, né? Não vai buscar. O que ela busca, primeiramente, é a comida. Claro que ela pode sonhar com outras coisas, mas isso é secundário. Não deveríamos, então, diante da realidade de que a maioria de nós não vive uma vida de oração, não deveríamos, então, desejar viver uma vida de oração, não deveríamos orar mais? Uma vida de oração é um mandamento. E dentro do contexto, do nosso contexto, nós percebemos que é imprescindível para o compromisso com os irmãos da fé que tenhamos uma vida de oração. Por exemplo, hoje nós não podemos nos encontrar, mas podemos orar uns pelos outros. Diante disso, os líderes têm orado pelos membros? Os membros têm orado pelos seus líderes, que estão procurando gravar os vídeos e procurando uma forma de poder visitar os irmãos, de poder entrar em contato? Isso tem acontecido? Então, essa é uma pergunta que nós temos que responder. O outro modo pelo qual nós podemos, então, expressar esse compromisso com os irmãos da fé é pelo meio do amor, por meio do amor. O versículo 8 destaca isso. Acompanhe a leitura do verso 8. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro traz mais um elemento importante aqui, o amor que nós temos que ter uns pelos outros. Interessante como Pedro coloca essa questão, iniciando o verso 8 com a expressão acima de tudo, ou seja, antes de tudo. A ideia aqui é que se não tivermos amor, todo o resto não tem importância, todo o resto é vazio. Até mesmo aquilo que foi dito no ponto anterior, a oração, se orarmos, mas não tivermos amor, de nada adianta. O texto diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso. Esse amor intenso é um amor constante, a ideia aqui, né, dessa palavra, fervoroso. A figura aqui, a figura dessa palavra grega, é de algo que é esticado ao seu máximo. Ou seja, que o seu amor seja intenso. Ame o máximo que você puder. Porque o amor cobre multidão de pecados. Que sentido é isso, né? Como que o amor pode encobrir multidão de pecados? Então quer dizer, se eu amar uma pessoa, ela vai ser perdoada por Deus só pelo meu amor por ela? Não é isso, né? A ideia aqui é que quando eu amo, eu tenho capacidade, né, dada por Deus, através desse amor, de perdoar as ofensas do meu irmão. Então por isso que o amor cobre multidão de pecados. Então, meu irmão pode ter pecado contra mim, mas se eu amo intensamente, eu vou perdoá-lo. É nesse sentido. Alguns textos da Bíblia que são paralelos a essa ideia, por exemplo, Provérbios 10, 12, diz o seguinte, o ódio desperta contendas, mas o amor cobre multidões de pecado. Ou, como algumas versões, cobre todas as transgressões. Provavelmente é esse texto, né, esse Provérbios 10, 12, que Pedro está citando aqui. Provérbios 17, 9 diz o seguinte, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à tona separa os maiores amigos. Ou seja, não é questão de encobrir o erro das pessoas, né? Mas é uma coisa que já foi tratada, que já passou. Né? Tem aqueles que querem sempre viver em contenda e tem aqueles que perdoam, tem aqueles que entendem que isso já passou. E Tiago 5,20 diz o seguinte, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Todas essas coisas aqui apontam, obviamente, para o amor de Deus, para o amor que devemos sentir uns pelos outros. Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? E como podemos aplicar isso em relação ao compromisso que temos com os nossos irmãos na fé? Eu não vejo outro exemplo maior do que o próprio perdão. Tanto a pessoa que perdoa como aquela que pede perdão, que assume o seu erro. Lembrando, claro, que assumir o erro é uma pessoa que assume de fato o seu erro, ela não comete mais aquele erro. Né? Ela procura intensamente não cometer aquele erro. A pessoa que vive cometendo
o mesmo erro e pedindo perdão, aí já está brincando com a graça de Deus. Mas talvez uma das maiores demonstrações do amor seja o perdão. Dentro disso, nós devemos procurar perdoar as pessoas, os nossos irmãos em Jesus Cristo especialmente. Perdoar. Avaliar o nosso próprio temperamento. Algumas pessoas têm mais facilidade pela sua personalidade, e não só pela personalidade, mas tudo isso é fruto do pecado mesmo, né? Mas algumas pessoas têm mais facilidade para guardar rancor em seu coração. Então, ela se ofende por qualquer motivo. Outras pessoas ofendem as outras por qualquer motivo. Acabam comprando brigas que poderiam não comprar, acabam falando aquilo que não deveriam falar, e assim acabam ali despertando a contenda, o ódio. Então, cada um deve avaliar as suas facilidades e as suas dificuldades e avaliar no coração o que pode gerar contenda, o que pode gerar briga e o que pode dificultar de perdoarmos uns aos outros. Se a oração ela alimenta a nossa alma, o amor ele é a nossa respiração. É por isso que é impossível fazermos qualquer coisa para Deus sem amor. O apóstolo Paulo destaca em 1 Coríntios o amor, talvez em uns textos mais conhecidos a respeito do amor, ele fala que, ele está falando ali a respeito de alguns problemas da igreja de Corinto, e dentro de sua fala sobre o amor, ele vai mostrando para aqueles irmãos que algumas práticas da igreja eram práticas vãs e vazias se eles não tivessem amor. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não adianta nada você falar em línguas se não tiver amor. Não adianta ter dons de curar se não tiver amor. Até mesmo dar os seus bens aos pobres, ou até mesmo morrer por alguma causa, ou até mesmo pela causa de Cristo, se não tiver amor. Se não tiver amor, nenhuma dessas coisas adianta. O que nós vimos aqui então nessa primeira parte é que o compromisso que nós devemos ter com os nossos irmãos da fé em momentos difíceis se manifesta através da oração e através do amor. Eu vou dividir essa mensagem de hoje em duas partes. Então nós paramos por aqui a primeira parte e acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, para que a gente possa continuar a outra parte, a segunda parte, falando sobre esse tema aqui, quais são os meios de expressar o compromisso com os nossos irmãos da fé. Que Deus abençoe você.